Você sabia que nos dias de Jesus existiam grupos tão influentes que moldaram a política, a religião e até o destino do povo judeu? Alguns eram líderes respeitados, outros vistos como traidores, e todos tinham uma coisa em comum: um papel decisivo na crucificação de Cristo. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir quem eram essas figuras, quais segredos escondiam e por que seus atos ainda ecoam na história da fé. Fique até o final e entenda como a graça de Deus brilhou em meio à hipocrisia, ao poder e à traição. Se você ama aprender sobre a Bíblia e suas histórias, já se inscreve no canal. Deixe seu comentário a respeito do que mais gostou sobre o tema do vídeo. Isso abençoa nosso canal e ajuda esse conhecimento a chegar para mais pessoas. E nós do canal ficamos gratos por essa generosidade de vocês. Nos tempos do Novo Testamento, a terra de Israel era um verdadeiro caldeirão cultural, religioso e político. Diversos grupos disputavam influência sobre o povo, cada um com suas crenças, ambições e formas de exercer poder. Roma governava a região com mão de ferro, e os judeus viviam sob uma tensão constante entre preservar sua fé e sobreviver às pressões do império. Essa mistura de opressão e resistência formava o cenário perfeito para intrigas, alianças inesperadas e revoltas sangrentas. Conhecer esses grupos é essencial para entender os bastidores da história bíblica. Vamos mergulhar nesse cenário começando pelos fariseus, talvez o grupo mais conhecido e controverso de todos. Fariseus, o povo separado. Os fariseus eram o grupo religioso mais numeroso e popular da época. O nome vem do hebraico perushim, que significa separados, refletindo o seu desejo de se manterem puros diante de um mundo corrompido. Eles acreditavam que a santidade vinha da obediência estrita à lei de Moisés e às tradições orais que interpretavam essa lei no dia a dia. Para os fariseus, nada era pequeno demais para ser regulado, desde o jeito de lavar as mãos até a forma de guardar o sábado. Acreditavam firmemente na providência divina, na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e espíritos e no juízo final. Essas crenças os aproximavam do povo comum, que via neles defensores da fé e esperança em tempos de opressão romana. No entanto, sua busca por santidade muitas vezes se transformava em orgulho e aparência. Jesus os confrontou duramente, chamando-os de hipócritas e sepulcros caiados, porque mostravam uma fachada de pureza enquanto seus corações estavam distantes de Deus. Os fariseus tinham grande influência política e religiosa, controlando sinagogas e formando boa parte do sinédrio. Embora nem todos fossem hostis a Jesus, muitos viam nele uma ameaça à sua autoridade, o que levou a confrontos constantes. Mesmo assim, após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, foram os fariseus que preservaram e reconstruíram a fé judaica, dando origem ao judaísmo rabínico que conhecemos hoje. Saduceus, a elite do templo. Os saduceus eram a elite política e sacerdotal de Israel. Formados por famílias ricas e influentes, controlavam as atividades do Templo de Jerusalém e ocupavam os cargos mais altos no Sinédrio. Diferente dos fariseus, só aceitavam como escritura os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Rejeitavam crenças como a ressurreição, a existência de anjos ou qualquer vida após a morte, acreditando que toda recompensa ou castigo acontecia apenas nesta vida. Esse pensamento os tornava pragmáticos e materialistas, focados no poder terreno e na preservação de seus privilégios. Muitos se aliavam aos romanos, garantindo estabilidade política em troca de apoio e proteção para manterem seu estilo de vida luxuoso. Quando Jesus entrou no templo expulsando os vendedores, foi um golpe direto na fonte de renda dos saduceus, que lucravam com taxas e comércio religioso. A partir daí, eles passaram a ver Jesus como uma ameaça não só espiritual, mas também financeira. No julgamento de Cristo,
Foram os saduceus que pressionaram Pilatos e manipularam a multidão para pedir sua crucificação. Sua influência era tão grande que conseguiram unir grupos rivais, como fariseus e herodianos, contra um inimigo comum. Após a destruição do templo em 70 d.C., os saduceus desapareceram da história, pois sua identidade estava ligada ao culto que deixou de existir. Essênios, os separados do deserto. Os essênios eram um grupo que escolheu se afastar completamente da sociedade. Viviam em comunidades isoladas, como a famosa região de Qumran, perto do Mar Morto, dedicados à pureza espiritual e ao estudo das Escrituras. Levavam uma vida austera, com jejuns, orações e trabalho coletivo. Muitos praticavam celibato, acreditando que a família poderia distrair da devoção a Deus. Criticavam duramente o Templo de Jerusalém, que consideravam corrompido, e se viam como o verdadeiro Israel fiel. Para eles, o mundo estava mergulhado em trevas, e apenas sua comunidade representava a luz divina. Esperavam a vinda de 2 Messias, um sacerdotal que purificaria a adoração, e outro militar, que derrotaria os inimigos de Deus. Essa expectativa os motivava a viver em constante preparação para uma batalha final entre o bem e o mal. Foram os responsáveis por preservar os famosos manuscritos do Mar Morto, descobertos séculos depois, que lançaram luz sobre a vida religiosa e social daquele período. Embora nunca tenham sido mencionados diretamente na Bíblia, seu impacto histórico é inegável e ajuda a entender o contexto dos dias de Jesus. Zelotes, guerreiros da rebelião. Os zelotes eram os revolucionários da época, conhecidos por seu fervor nacionalista e disposição para lutar até a morte contra Roma. Acreditavam que submeter-se ao domínio estrangeiro era trair a aliança com Deus, que havia prometido a terra a Israel. Usavam táticas de guerrilha, emboscadas e assassinatos estratégicos para enfraquecer as forças romanas e intimidar judeus que colaboravam com o império. Entre eles existia uma facção ainda mais radical, conhecida como sicários, que carregavam pequenas adagas escondidas nas roupas para atacar inimigos em meio à multidão. Esse grupo via a violência como uma forma legítima de adoração a Deus, acreditando que a libertação política era um dever sagrado. O apóstolo Simão, chamado de Zelote, provavelmente fez parte desse movimento antes de seguir Jesus. Os zelotes desempenharam um papel central na grande revolta judaica iniciada no ano 66 d.C., que levou à destruição do templo em 70 d.C. Apesar de sua coragem, acabaram sendo lembrados como responsáveis por uma das maiores tragédias do povo judeu. O último reduto zelote foi a fortaleza de Massada, onde centenas se suicidaram coletivamente em vez de se render aos romanos. Escribas, guardiões da lei. Os escribas começaram como simples copistas das Escrituras, mas com o tempo se tornaram estudiosos e intérpretes da lei de Moisés. Eram respeitados por seu conhecimento profundo e tinham grande autoridade nas sinagogas e tribunais religiosos. Muitos escribas estavam ligados aos fariseus, compartilhando a visão de que a tradição oral era tão importante quanto a lei escrita. Sua função incluía ensinar, aconselhar e até mesmo emitir julgamentos em casos jurídicos. Jesus frequentemente os criticava por sua rigidez e hipocrisia. Eles eram mestres da letra, mas muitas vezes ignoravam o espírito da lei, focando em regras enquanto negligenciavam amor, misericórdia e justiça. Depois da destruição do templo, os escribas foram fundamentais para preservar as tradições judaicas. Graças a eles, os textos sagrados foram copiados e transmitidos, garantindo que a fé de Israel sobrevivesse mesmo sem o centro de adoração em Jerusalém. Publicanos, os traidores rejeitados. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Eles compravam o direito de arrecadar tributos e, em troca, podiam cobrar taxas adicionais para enriquecer pessoalmente. Essa prática tornava os publicanos extremamente odiados pelo povo, que os via como traidores e exploradores. Eram considerados impuros, proibidos de testemunhar em tribunais e rejeitados das sinagogas. A atitude de Jesus para com eles foi revolucionária. Enquanto a sociedade os desprezava, ele os acolhia e oferecia perdão. Mateus, um dos 12 apóstolos, era publicano antes de seguir Cristo.
E o episódio de Zaqueu mostra como um encontro com Jesus podia transformar até mesmo o mais rejeitado dos homens. Esse contraste ensinou que a graça de Deus não depende do passado de alguém, mas da disposição de se arrepender e seguir um novo caminho. Herodianos, aliados do poder romano. Os herodianos não eram motivados pela fé, mas pela política. Eram partidários da dinastia de Herodes e defendiam a cooperação com Roma para manter estabilidade e benefícios econômicos. Frequentemente se uniam aos fariseus, apesar das diferenças, quando havia um inimigo em comum, como Jesus. Eles viam em Cristo uma ameaça à ordem política e à aliança com os romanos. Foram eles que tentaram colocar Jesus em uma armadilha com a famosa pergunta sobre pagar tributos a César. A resposta de Jesus: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus", os deixou sem argumentos e ecoa até hoje como uma lição sobre limites entre fé e política. Embora não sejam mencionados com frequência, os herodianos representam aqueles que priorizam poder terreno acima da fidelidade a Deus. Os samaritanos eram descendentes de judeus que séculos antes se misturaram com povos estrangeiros trazidos pelos assírios. Por isso, eram vistos pelos judeus como impuros e traidores. Seguiam apenas o Pentateuco e tinham seu próprio local de adoração no Monte Gerizim, rejeitando Jerusalém e o templo como centro da fé. Essa rivalidade gerou ódio profundo entre os dois povos, ao ponto de evitarem qualquer contato social ou religioso. Jesus quebrou barreiras ao conversar com a mulher samaritana no poço, mostrando que seu ministério era para todos. Além disso, escolheu um samaritano como protagonista da parábola que ensinava sobre amor ao próximo, desafiando preconceitos enraizados. Esses gestos mostraram que a mensagem do Evangelho não se limita a fronteiras culturais ou históricas. Galileus, o povo de Jesus. A Galileia era uma região rural, composta por vilas simples e trabalhadores humildes. Os galileus tinham sotaque forte e eram vistos pelos judeus da Judéia como rudes e sem instrução. Por ser uma área próxima de rotas comerciais, a Galileia tinha contato com povos gentios, o que causava ainda mais preconceito religioso. Apesar disso, foi ali que Jesus cresceu e iniciou seu ministério. A maioria dos apóstolos veio dessa região. Homens comuns, pescadores e trabalhadores que se tornaram líderes espirituais e transformaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Esse detalhe mostra como Deus escolhe os improváveis para cumprir seus planos, exaltando os humildes e transformando vidas aparentemente insignificantes em histórias eternas. Gentios, o mundo além de Israel. Os gentios representavam todos os povos não judeus. Para os israelitas, eram estrangeiros espiritualmente distantes, adoradores de falsos deuses e muitas vezes inimigos declarados. No entanto, desde o início, Deus já havia prometido a Abraão que todas as nações seriam abençoadas através de sua descendência. Essa promessa se cumpriu plenamente em Cristo. O ministério de Jesus rompeu as barreiras culturais, mostrando que a salvação era para todos. Paulo, apóstolo dos gentios, dedicou sua vida a levar o evangelho além das fronteiras de Israel. Na cruz, Jesus uniu judeus e gentios em um só povo, mostrando que diante de Deus não há distinção, apenas filhos amados que Ele deseja resgatar. Cada grupo desses representa mais do que um pedaço da história. Eles refletem escolhas humanas, ambições e, acima de tudo, a necessidade da graça divina. Jesus veio para transformar corações, quebrar divisões e trazer salvação a todos, sem distinção. Assim como no passado, hoje também enfrentamos divisões, preconceitos e lutas por poder. Mas a mensagem de Cristo continua sendo a resposta para restaurar relacionamentos e trazer esperança. Se você quer continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Dê também uma olhada nos vídeos que vão aparecer na sua tela. E continue no canal. Que Deus em Cristo abençoe você e sua família. Até breve!